Coisa linda! Que lindo rever essas fotos, essas imagens. Que lindo poder encontrar vocês hoje de uma forma muito mais particular, muito mais íntima, muito mais de face a face, principalmente porque hoje não é uma palestra, né? Não é um evento. Hoje é uma simples conversa de um pouquinho desses 10 anos de Mulheres Modernas à Moda Antiga. E os nossos corações aqui não tem como eles não se conectarem com essas histórias, com tantas perguntas que nos chegaram, né? Talvez muitos de vocês podem até não conhecer o que é as Mulheres Modernas à Moda Antiga, mas ele foi um projeto tão bonito, que há 10 anos atrás nasceu, quando eu ainda tinha minhas 3 filhinhas muito pequenininhas, e vindo de um desejo muito grande de não só poder atuar como psicóloga, né, que é onde eu sou como profissional, mas que eu pudesse doar os meus dons e o conhecimento que Deus me deu em favor da comunidade. E hoje eu revendo as imagens, se vocês verem, né, essa própria música que vocês viram, e esse vídeo da pessoa que fez, ela foi a doação de um talento dela, que foi a Daniele, e me emociona, porque ela gravou, ela fez uma música para as Mulheres Modernas da Moda Antiga. Então, não tem. A gente é muito agradecido e eu estou muito feliz de poder revê-los, né, e vê-los, para quem está nos vendo aqui pela primeira vez. Mas essa conversa ela vai ser curtinha, mas ela vai ter um bate-papo tão gostoso, porque vai ter um pouquinho dessa história. E eu acredito que vai edificar a sua vida também, porque muitas mulheres nos perguntam, né, como que você pode fazer um ministério de mulheres, como é que configuração que ele pode ter. E eu achei que as palavras, as perguntas foram tão cabíveis aqui para nós, porque elas, parece que as perguntas que apareceram eram exatamente as que deveriam aparecer. Então, eu estou aqui dando um oi para todo mundo. Quero muito vê-las pessoalmente um dia. E a gente resolveu honrar todo mundo de uma forma online hoje, justamente porque o online foi que, né, mais as palestras proliferaram e chegaram em lugares que nós nunca chegaríamos. E pelos benefícios que a tecnologia tem hoje, a gente pode chegar na sua casa em algum momento e a gente ouve histórias assim, ó, estou cozinhando, eu estou ouvindo uma palestra, eu estou indo no carro, eu estou ouvindo. Então, assim, esse momento é uma forma de agradecimento pelo carinho de vocês com a nossa vida, com esse ministério, e o meu carinho também por toda a equipe, porque às vezes, é como a gente diz, não é a Karine, é toda uma estrutura por trás. Esse lugar, a igreja que a gente honrosamente sempre está, esse é o nosso cantinho, a ajuda de tantas pessoas que depois eu vou comentar brevemente, mas é um carinho de dizer assim, ó, esse ministério, um ministério de pessoas que se deram as mãos e caminharam juntas. É muita gratidão, gente. Então, eu queria iniciar esse momento hoje, podendo já iniciar com algumas perguntas, porque eu sei que o pessoal pergunta, e aí eu vou falando para vocês um pouquinho, porque olha só, a primeira pergunta que chegou aqui para mim, na questão do Instagram, que a gente fez uma divulgação lá pedindo, né, como que perguntas vocês gostariam que a gente falasse aqui. Eu acho que eu vou começar com a primeira, e o Samuel carinhosamente já vai colocar aí para nós respondermos se as mulheres modernas nasceram do coração de Deus. Gente, eu acredito que sim. Por quê? Porque eu tive vários sinais. Eu tive um sonho uma vez que eu estava grávida de várias mulheres. E essas mulheres, elas saíram da barriga de um jeito assim que elas floresciam. E eu não entendi, mas foi numa viagem, voltando de uma viagem que meu sogro estava no carro, na época que ele era vivo, e eu comentei com ele, eu vou, eu sinto o desejo de sair apenas no ambiente clínico, porque às vezes a mesma dúvida que uma pessoa está lá,
né, às vezes nos pagando para atender, eu poderia falar a mesma coisa para quem, às vezes, não tem condição de chegar até uma terapia, né? E foi por uma fala dele que aquilo lá começou a brotar de um jeito muito orgânico. E o que acabou acontecendo? As pessoas se voluntariaram para começar a ajudar. Não foi uma coisa que a gente foi atrás. Ela simplesmente foi acontecendo. Então, eu acredito que as mulheres modernas, a moda antiga, ela tem toda uma identidade, que o próprio nome já fala, e ela realmente teve o carimbo de Deus nisso, porque ela é totalmente pautada em algo que eu acredito, e aqui dentro, por exemplo, no consultório, a gente tem todo um limite ético que você precisa respeitar, mas aqui, aonde eu estou, eu me sinto como uma pessoa autorizada a poder falar do que eu acredito, que é da palavra de Deus, unindo o conhecimento dos estudos que eu já fiz. E aí esse blend todo foi sendo um carinho que as pessoas foram sedentas, desejosas, buscando também os temas, os assuntos, e assim a gente foi encorpando cada vez mais as mulheres modernas à moda antiga, né? Aí eu vou aqui para a segunda pergunta, que essa aqui apareceu bastante para a gente. Quando começa a temporada, não vai ter mais presencial? Gente, eu creio que nós vamos ter presencial, sim. Porém, neste momento da minha vida, eu estou em fase de transição. Ano passado, nós falamos sobre os ventos. Vento leste, sul, oeste e norte. Né? E quem lembra, quem participou, eu até hoje, às vezes, recebo alguns comentários. O vento leste é aquele vento que vem para destruir a sua vida, para consertar uma área da sua vida. O vento oeste é quando as coisas acalmam, mas nem tudo são flores. O vento sul é um vento mais feliz, que é o vento da vida que a gente mais espera, que é só alegria. E o vento de revelação, que é o vento norte, é um vento onde Deus te coloca na experiência de viver coisas novas. E eu estou vivendo algo muito novo dentro da minha vida, que é sair do quadrado e de ser compatível com coisas que eu acredito. Por exemplo, as mulheres modernas já vêm há 10 anos fazendo encontros semanais, são temporadas que falam de um mesmo assunto, no período de abril a outubro, não é? E o ano passado eu estava sentindo que era hora de dar uma modificada, que era hora de dar uma repaginada, mas eu não estava conseguindo conectar quais eram os sinais para isso acontecer. E eu senti que era hora de eu fazer uma coisa que eu nunca fiz, que era uma hora de eu simplesmente tirar um tempo para produzir menos. E nós, na vida, a gente é sempre estimulado e convidado a sempre produzir mais. E eu não consigo fazer algo que para mim não tenha sentido. E aí o que acabou acontecendo? Eu fiz uma especialização de grupos um tempo atrás. E eu comecei a perceber assim, na clínica existe mudança? Existe. Dentro de um público, de um palco, com as pessoas que estão ouvindo uma palestra, existe mudança? Eu creio que sim. Só que algo começou a ser mais forte do que tudo isso dentro de mim. E se eu cuidasse de pequenos grupos ao invés de grupos grandes? E se o que faz sentido para mim é ver transformações, não é mudança. São coisas assim que eu desejo ver, são pessoas e vidas transformadas. E aonde eu consigo ver isso? Dentro de pequenos grupos. E esse ano foi uma ousadia para mim fazer uma experiência nova. Né? Porque eu já estou há 10 anos vindo aqui falando para o pessoal, e eu falei, e agora esse ano eu quero me experimentar num papel novo, eu não quero estar dando uma palestra, eu quero estar onde eu, mais do que palestra, eu acredito que um grupo tem força. E é algo que eu tenho vivenciado dentro do ambiente clínico, é claro, isso não é divulgado, não é filmado, não é falado por conta, né, da própria ética, né? Mas é algo que eu tenho descoberto um valor muito grande. E eu sei que daqui vai ser um embrião para coisas novas que Deus já me trouxe, já me revelou.
Só eu não vou ter urgência e pressa dele se concretizar, porque eu estou vivendo esse processo tanto quanto um embrião que se gesta. Eu fiquei lembrando essa semana, desde quando eu fazia faculdade, gente. Eu lembro que as minhas férias eu estudava e eu lia. Eu não lembro de uma época da minha vida que eu não estava lendo. Pela graça de Deus, desde que eu me formei como psicóloga, Deus sempre abençoou as pessoas que foram lá. Então, a minha vida inteira eu produzi. E esse ano eu falei, eu quero fazer um experimento. Eu não preciso produzir. Eu quero fazer algo que tenha um sentido. Eu quero descobrir algo novo. E eu estou indo contramão do universo, porque o mundo empurra a gente para faça mais, apareça mais, fale mais. E eu perdi o interesse simplesmente disso. Eu comecei a sentir um desejo de fazer o contrário. Ao invés de estar aqui em cima, eu estou desejando estar servindo lá embaixo. Ao invés de falar e aparecer mais, estou com vontade de sumir. E sumir não por causa de algum evento, nada. Eu estou com vontade só de viver a revelação de Deus para coisas novas. E Deus tem falado tanto que eu não quero nem trocar e negociar isso. As mulheres modernas, elas não morreram. Nunca vão morrer. Não vão morrer. Mas ela vai voltar, e eu vou dizer para vocês qual que é o desejo, porque eu acredito que muitas de vocês vão gostar muito da ideia. Nós vamos mudar o formato no espírito, no momento aqui de falar, de fazer todo mês. Eu acho que o que começou a acontecer, muitas pessoas de cidades diferentes começaram a entrar em contato, viu, nós queremos ir para participar de uma palestra. Só que daí elas pegavam pela metade, porque era uma palestra no mês, sendo que tinha uma sequência de palestras. Então, a gente começou a dar, quando algo começa a vir com uma fala muito repetida, a gente começou a dar atenção para essas falas. E se ao invés da gente fazer um formato de todo final de mês uma palestra, e se a gente fizesse um fim de semana, onde quando a pessoa se dirige de outra cidade para cá, que ela possa estar conosco para um momento que seja de forma completa, com começo, meio e fim. E eu acredito que isso vai dar certo realmente, como eu falei, sem pressa. E já posso dizer que vão ter duas pessoas muito especiais nesse momento, que vai ser duas pessoas que participaram e participam muito da minha vida, e que eu as honro, e que eu as admiro, e que eu caminho com elas. E eu sei que quem conhece gosta delas também, que é a Vivi Martinello e a Ana Paula Valadão. Quando a gente fizer esse retorninho, já está no nosso coração da presença delas. Toda a igreja aqui, ela investe muito nessa coisa do projeto, de se tiver um sentido, a gente caminha. Então, vocês vão ver, vão estar com a gente vai participar, mas é como eu falei, não tem data, não tem momento, pode ser ano que vem, pode ser que nem seja, pode ser esse ano ainda, eu acho que não. Eu sinto que eu estou na liberdade do Espírito, sabe? E eu só vou fazer isso quando eu sentir essa direção, quando isso tudo fizer esse sentido para mim. E eu creio que para vocês, né? E eu acho que esse ponto, ele me torna livre, porque eu não me sinto assim, sabe, aquele produto. Eu não acho que eu sou aquele produto que eu tenho que produzir, que eu tenho que fazer toda hora, que eu tenho que agir, que eu tenho que seguir para mostrar que aquilo está dando certo. Eu realmente falo que esse ano eu estou dançando de uma forma livre. E é o desejo que eu tenho no meu coração, que todas as mulheres possam viver isso, sabe? De fazer tudo com o propósito que faça sentido, mas de um jeito. Mulheres do Secreto aqui estão colocando no Instagram, e eu acho que é isso aí, é isso que me interessa. É isso que me interessa. Olha quanta coisa linda que a gente vai vivendo. Então, vocês vão acompanhando um pouquinho do que vai acontecendo no MMA. Vamos para a próxima pergunta que tem, que o Samuel vai colocar. Nesses 10 anos de MMA, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram? Ai, gente, eu acho que uma dificuldade real que nós tivemos foi o pós-pandemia, porque o pessoal começou a acostumar muito com o perfil do online, e eu
se eu ouvisse de casa, eu provavelmente também teria me adaptado, porque enquanto eu faço uma comidinha para minha família, eu ia ouvindo uma ministração. E o retorno a esse perfil de estar junto do pós-pandemia, eu acho que foi sim uma dificuldade que nós enfrentamos. Não sabíamos que direção tomar, mas mediante aquela questão que Provérbios fala, na multidão de conselhos existe bom senso. Então, conversando com toda a equipe, Claudete, Alice, Cris, Rose, o Edinaldo, meu esposo, Samuel, Rodrigo Toledo, que também todo mundo conhecia, falava, quem é o Digão, quem é o Digão? Perguntam dele. Né? Mediante todo esse formato, Cirlei, gente, é tanta gente, a Karine, o pessoal do estacionamento, o Maicon, tanta gente que opera ao mesmo tempo, e a gente falou assim, não, vamos continuar. Continuar até onde a gente sente que a coisa vai. E vai, não com a força, porque o que aconteceu? Foi tanto para o online, que eu sinto falta de vocês aqui no presencial. E óbvio, uma proporção é bem melhor que vai para o online, né, no dia a dia de hoje. Só que é aquilo que eu falei, precisa ter conexão, tem que ter sentido, e essa foi realmente uma dificuldade que a gente enfrentou e que eu acho que isso desenha um pouco do que ocorreu nesses 10 anos. Vamos para mais uma perguntinha? O que vai vir aqui? Nesses 10 anos, qual foi a palestra que mais me desafiou para ministrar? Nossa, gente, por incrível que pareça, isso é até um testemunho, viu? A palestra mais difícil para ministrar foi aqui, até hoje, aonde eu passo, alguém pergunta, você é lá da sua casa, é sua cara? Aí eu falo, sim, eu sou da sua casa, é sua cara, porque a palestra Sua Casa é Sua Cara foi uma palestra que eu falei de mim, das minhas dificuldades como gerenciadora do lar. Eu abri coisas muito pessoais, referindo-se as minhas dificuldades de querer amar, cuidar de uma casa. Eu não tinha esse amor, eu pedi para que Deus me ajudasse a desenvolver isso. E eu compartilhei isso nessa palestra, e simplesmente ela explodiu. Ela explodiu numa proporção faraônica, assim, que se fala hoje de mulheres modernas, eles associam com Sua Casa é Sua Cara. Uma outra coisa que para mim foi muito desafiadora foi falar sobre pornografia, porque eu pensei, o dia que eu vou falar sobre pornografia não vai ter ninguém, porque todo mundo que vai ouvir vai querer ouvir de casa, porque o assunto é muito forte. E eu tinha um desafio, eu queria traduzir um livro em inglês do autor, que foi um homem, cientista, que me deu aula quando eu estudei fora. E aí eu pensei, não vai ter ninguém. E, gente, foi uma surpresa para mim, porque aquilo explodiu de homens aqui dentro desse lugar, que foi uma coisa linda, que chegou a me emocionar. Mas ela me gerou medo na ousadia. O que me deixou tranquila é que eu sabia que era isso que Deus queria que eu fizesse, que eu falasse. Eu acho que uma das coisas que para mim sempre teve muito sentido se me der paz, por exemplo, vou dar uma sugestão aqui, lembrei de um negócio. Uma vez eu falei sobre criação de meninos, e as mães pediam, por que você não fala sobre criação de meninas? E eu tenho 3 meninas. E, na verdade, eu peguei e falei, não, eu não sinto que eu tenho que falar sobre isso. Para mim, eu sinto que eu preciso falar sobre os meninos. Eu acho que a fidelidade, quando você tem um ministério, é entender como que você detecta os sinais da direção daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Né? Em janeiro desse ano, eu ainda estava caminhando com a Vivi na praia, com a Vivi Martinello, que quem não conhece, eu falo para vocês conhecerem, porque, gente, o trabalho dela é muito, muito, muito lindo e muito sério. Eu falei, Vivi, para mim está tendo muito sentido mini grupos. E ela falou, Caio, eu estou com a mesma sensação que a sua. E essa realidade de você viver isso e falar assim, nossa, eu quero ver, não sei o que vai dar, eu quero ver, eu quero experimentar. Esses desafios, eles são ricos para a gente, porque eles nos aprimoram na hora de lidar com o ministério, com pessoas, ou até mesmo com a equipe, dentro do que a gente
vivencia no dia a dia, né? Vamos para a próxima pergunta. 7ª pergunta. Vamos ver o que vai aparecer aí para a gente. Enquanto isso, eu vou vendo os recadinhos aí de vocês. Vamos ver lá. Sua casa é sua cara tem gravado? Gente, tem todas as palestras das Mulheres Modernas desde o primeiro dia. Está no canal do YouTube, Karine Rizardi, onde você acompanha todas elas. A gente tem também todas elas no registro nessa Moel aqui da igreja, no canal da igreja, isso mesmo. Na verdade, era assim, gente, eu vou confessar que a gente fazia tudo pelo canal da igreja. E aí, o que acabou acontecendo? O Conselho de Psicologia nos instruiu, né? Nos instruiu dizendo, Karine, se você quer fazer esse trabalho, tudo bem, né? Porque a gente entende que você está fazendo como pessoa, não como profissional, mas a gente, então, te instrui a inserir um canal que seja só seu. Eu acho que, de alguma forma, ajudou a organizar, porque hoje, quando alguém quer procurar alguma palestra, vai direto ali, ou pelo canal aqui da IPCC, ou pelo canal Karine Rizardi, que a pessoa consegue ter acesso direto àquilo que ela está vivendo no momento. Coloca para mim aqui a pergunta de novo, Samuel. Onde nós, mulheres, mais erramos como esposas? Ai, gente, eu acho que é no respeito aos maridos, viu? Eu acho que a mulher não tem transbordado, eu acho que a mulher... Ai, falaria tanta coisa sobre isso, mas eu tenho entendido que feminilidade, ela não pode ser, eu não posso estar cheia, eu preciso estar transbordando. E essa feminilidade, ela precisa transbordar em todas as áreas da nossa vida. Eu ficaria 1 hora aqui falando para vocês isso, então eu vou me restringir a esse comentário apenas, mas eu entendo que Deus tem falado, coma livremente de tudo que eu coloquei no jardim para vocês. Parem de ficar arranjando tanta coisa e vivam a essência daquilo que eu coloquei. E no final do dia, venham, né, na brisa do dia, venham ter comigo. Então, esse não foi um pedido que Deus fez para nós. Eu estou com isso no meu coração faz muito tempo. Foi uma ordem. E eu preciso entender isso para viver, para transbordar. Se eu não transbordo, tem algo que está acontecendo que eu só estou vazando para um lado. Só para o profissional, só para o pessoal, só para o físico, só para... Então, eu acho que a área que menos as mulheres investem é como serem boas esposas. Eu teria um pouco mais de atenção com essa questão. Tá bem? Vamos ver aqui. Você me perguntou, foi assim que te achei com essa palestra. Alguém está dizendo aqui, Luísa, mas te achei... que ela está fazendo aqui alguns elogios. Obrigada, Luísa. Vamos para outra. Que gostoso o carinho de vocês. Você não cogita... Samuel, tem uma pergunta antes ali que eu achei tão legal de poder comentar. Vê se acha aí. Nos 10 anos nos 10 anos, qual foi o momento que me marcou? Eu gostei da pessoa que me perguntou isso. É esse aí mesmo. Eu fiquei pensando, qual foi o momento que me marcou? Daí eu fiz um remember na história. Você sabe o que me veio na mente, gente? Primeiro foi a música que a Daniele fez para as mulheres modernas. Eu acho que uma coisa que me marcou foi eu ter visto as crianças, porque as mães começaram a vir nas palestras e a gente precisava de gente para cuidar das crianças, porque a gente queria dar um carinho para elas. E nós tivemos o Duda e a Késia que se habilitaram e eles tiveram muito carinho, eles cuidaram dessas crianças de uma forma linda, isso me marcou. Uma outra coisa que me marcou nas mulheres modernas foi algo extraordinário que teve lá só no começo, lá no 1º e 2º ano. Nós fizemos doação de dons. Nós pedimos assim, você que é boa em alguma área da sua vida, você gostaria de doar seus dons para qualquer pessoa que, de repente, tivesse interesse de receber seu dom? E, gente, foi uma coisa tão linda, eu tenho até testemunho disso, porque eu acho que vai acrescentar a vida de vocês. Tem o exemplo de uma mulher que ela era engenheira agrônoma e ela não se identificava com isso. Ela doou o dom dela de ser personal stylist. O nome dela é Moara Neves. E ela
doou o dom dela para uma pessoa que a gente fazia um sorteio aqui. E aí, gente, foi tão lindo que esse dom começou a transbordar de uma forma tão bonita na vida dela, que hoje ela trocou de profissão, hoje a vida dela transborda nessa área, e para mim esse foi uma coisa que me marcou. E uma outra coisa que me marcou foi o exemplo oposto. Teve uma pessoa que doou o dom de maquiagem, ela tinha habilidade para maquiar, e ela doou o dom dela e sorteou uma mulher que ela foi atrás lá para mostrar para essa mulher. E ela simplesmente, foi o único caso, ela acabou não indo até a casa da mulher e ela acabou não doando o dom dela que ela tinha. Gente, é inacreditável. A vida dela está exatamente igual do que era há 10 anos atrás. Porque ela não transbordou no dom. Eu achei tão bonito o vídeo que vocês viram no começo. Vocês vão ver um vídeo, outro vídeo que a Daniele fez, falando sobre algumas memórias aqui também né, das mulheres modernas. Ela doou o dom dela de uma forma linda, porque aquilo é fácil dela fazer. E eu queria, assim, estimular você, doe o seu dom para pessoas da sua casa, doe seu dom para a sua comunidade, na igreja que você vai, doa seu dom no seu bairro, doa o seu dom, se você é um profissional, não vai em nenhuma igreja, doa o seu dom, às vezes, até no seu trabalho, às vezes, faz um trabalho comunitário para 1, 2, 3 pessoas no seu mês. É algo tão bonito você ver se transbordar, porque Deus vai te enchendo cada dia mais com revelações, e é isso que a gente precisa entender. Por isso que eu acredito, nós acabamos cancelando a doação de talentos, porque a coisa proliferou tanto, e tinha tanta gente dando nome, ainda eu acho que a gente não divulgava, não existia Instagram na época ainda. Foi uma coisa, sabe o que agora eu lembrei, né? O pessoal deixava o cartaz das mulheres modernas pregado lá nos mercados, nas praças, para que pudessem estar aqui. Eu lembro a minha sogra, Claudete, que não faltou em nenhum encontro, ela que cuidava a portaria, a Alice, a Rose, a Cris, Karine. Gente, coisa mais linda de ver, elas indo pregar os cartazes, eu morria de vergonha, mas elas iam, e essa igreja aqui transbordava, e era tão bonito de ver aquele movimento, porque não tinha como você dizer que não era o Espírito Santo agindo nos nossos corações, nos dando sede demais. E aí, como a doação de talentos ela cresceu demais, a gente teve que suspender, porque a gente precisava de uma pessoa que ficasse full time só cuidando disso, de tanto que o povo procurava. Esse é um desejo que eu tenho de voltar. E se voltar, vou pensar aí, eu estou falando isso, estou arquitetando ao mesmo tempo. Vamos pensar em reativar, porque isso, eu acho que o ato de eu doar o meu dom aqui, o dom que Deus me deu, me acrescentou mais, como que eu vou dizer, você ganha mais do que você acha que dá para os outros. E é muito gostoso poder viver isso, sabe? Aqui alguém falou, né, amém, eu vou doar. É uma ótima ideia, doe. Doe, depois você me manda um direct, que eu leio todos os meus directs, só não consigo responder, gente, mas eu leio um por um. Testemunhando o que aconteceu na sua vida quando você doou o seu dom. Não enterrem seus talentos. Essa foi a 2ª ou 3ª palestra que foi dada há 10 anos atrás. E eu ouviria ela de novo, porque isso é muito bíblico, né? Quanto mais você doa, mais para você as coisas vêm. Façam essa experiência e sim, vivam isso de uma forma linda. Depois vocês me contam, tá bem? Qual que é a outra pergunta aí que nós vamos ver? Você cogita ter... Opa, será que eu estou precisando usar óculos já? Você não cogita treinar pessoas para fazer grupos de feminilidade? Seria maravilhoso. Gente, eu cogito, sabia? Cogito com muito carinho. E isso veio da semente da vida da Keila Rizardi, a minha irmã na minha vida. Eu vou contar isso para vocês um dia, não hoje, mas com detalhes. Mas a Keila chegou para mim. A Keila Kelly é minha mãe. Falaram, você vai ser usado para trabalhar feminilidade com mulheres. E eu lembro que eu olhei para Keila e falei assim, olha,
Você pode falar qualquer coisa para mim, menos esse assunto, porque aqui dentro de casa, você, Keila e a Kelly são muito mais femininas que eu. Eu sempre fui a inteligente, não a feminina. Gente, isso foi em agosto do ano passado. Muita coisa se transformou de lá para cá. Hoje, eu dou, sim, 4 grupos de feminilidade, 4 pequenos grupos, eu amo falar essa palavra, pequenos grupos. O que nós estamos vivendo como grupo, as transformações, a conexão. Eu gosto dessa coisa do retorno. E, às vezes, quando você está num público, numa multidão, você não consegue ter isso, porque você não consegue falar, você não consegue ter uma continuidade, você só está lá passando uma informação. E um grupo, você consegue esse retorno. E eu visualizando o florescer dessas mulheres, eu falo, meu Deus, eu sinto Deus atuando. Eu sinto Deus devolvendo a gente para o lugar que a gente nunca deveria ter saído. Eu sinto a gente florescendo em regiões que a gente jamais ia florescer. Ou que você acha que você floresce só numa área, você está errada. Você tem que florescer em tudo. E eu tenho gostado de viver isso, sabe? Aqui o pessoal disse, né? O pessoal da live aqui está dizendo assim, Deise, beijo grande, linda. A minha amiga aqui que estudou comigo. Esse ano, aqui o pessoal está pedindo, esse ano, qual será o tema das mulheres modernas? Gente, esse ano não vai ter. Aliás, se tiver, eu vou anunciar no Instagram, vocês ficam tranquilas. Mas eu preciso da autorização interna para que eu haja. E eu estou no tempo de desfrute, eu não estou me sentindo no tempo de querer falar mais, porque tem tanta gente boa que fala sobre tantos assuntos gostosos, vocês têm tanta coisa linda para desfrutar, e é aquilo que eu falei, eu não me sinto na obrigação de eu ficar produzindo, porque tudo que eu faço com amor, e quem acompanha a gente não cobra para fazer, um trabalho social mesmo, mas fiquem tranquilos que eu vou avisar, pode deixar que eu vou avisar vocês, e eu quero todas vocês aqui, acho que ô Samuel, nós vamos ter que pensar numa coisa maior do que aqui, viu? Porque isso aqui vai transbordar, porque nós mulheres temos muito tempo. Aninha, você está ouvindo, Ana Paula Valadão, você e a Vivi vão estar aqui com a gente, viu? Nós já falamos disso. Vamos continuar aqui, gente. Eu quero ir para a próxima pergunta, para a gente entender algo que já vai se encaminhando para o finalzinho da nossa conversa. Conte para nós as características das mulheres modernas da moda antiga. Gente, eu não vou falar 10, porque 10 a gente esquece só de ouvir. O que eu quero deixar muito claro? Meu Deus, como é gostoso quando a gente entende o tempo das coisas. Como é gostoso respeitar o processo interno de florescimento. A Aninha está ouvindo. Ana, lembra quando nós falamos sobre florescer? Falamos sobre você que é uma borboleta, você vai vir aqui falar disso com a gente, porque o florescimento seu, o meu, o da Vivi, nos conectou de uma forma tão bonita. E uma das coisas que eu gostei de experimentar, apesar de ter sido ruim, é entender o que é ficar esmagadinha num casulo até você soltar suas asas. E eu pensei, meu Deus, que profundidade, eu não imaginei que era tudo isso. E eu só consegui entender e viver e processar isso na minha vida quando eu parei de produzir tanto. Quando eu parei de ficar fazendo toda hora. Então, por isso que hoje eu me sinto dançando numa sala, de uma forma tão livre, porque tudo que eu desejo, gente, eu poder... Hoje de noite eu acordei e eu fui agradecer a Deus lá na minha sala. E eu caí num versículo lá de Crônicas, quando Deus pede o que Salomão gostaria de ter. E eu falei, Senhor, eu vou falar como que resposta que eu te daria. Eu já pedi tanta coisa. O Senhor tudo me concedeu, tudo que eu desejei na vida o Senhor já me deu. Eu não tenho mais plano, eu só quero seguir o seu plano. Só quero poder falar, eu quero falar menos, eu quero viver mais, eu quero desfrutar, eu quero viajar com meu marido. Eu quero estar fazendo comida em casa. Eu quero estar no quietinho.
porque foi lá onde tudo começou. Eu confesso para vocês, gente, que quando as mulheres modernas quando começou, eu tinha muito tempo de oração. Depois de 10 anos, eu não estava fazendo tanto tempo de oração mais. E eu não quero isso, eu não nasci fazendo como se eu fosse um trator. Para mim, eu quero voltar à simplicidade de tudo que eu fiz, porque é aqui que combina comigo, é esse lugar. É um lugar que me abastece, é um lugar que eu acordo e eu olho, eu não sei o que eu vou encontrar, mas eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor flua em mim. E eu não me sinto. Eu sinto que eu realmente estou achando tudo... Tem muita coisa que tem me desencantado, para falar a verdade. E eu quero fazer aquilo que faz sentido. E eu realmente acredito, mulheres modernas, que nós podemos ser lindas, poderosas, maravilhosas, bem vestidas, atualizadas, mas que a gente nunca perca a característica de não negociar valores. Eu quero muito deixar isso claro. É por não negociar valores que o mundo precisa muito de ser resgatado. E eu quero ir já para o encerramento, mas eu quero ler 3 frases que eu achei linda, que eu encontrei, até postei esses dias no Stories, mas achei uma coisa maravilhosa, diz assim, o mundo já tem muitas mulheres agressivas. Nós precisamos de mulheres ternas. Já há muitas mulheres grosseiras. Nós precisamos de mulheres gentis. Há muitas mulheres ríspidas. Precisamos de mulheres refinadas. Existe muita mulher que tem fama e fortuna, mas o que a gente precisa voltar a ter é mulheres de fé. Já existe ambição bastante, nós precisamos de mais bondade. Existe orgulho suficiente, mas a gente precisa de mais virtude. E ela termina dizendo, nós temos popularidade demais, porém, nós precisamos de mais pureza. Ai, olha que lindo, gente, coisa linda, né? O pessoal aqui está pedindo, faz atendimento online? Eu faço sim, faço sim. Tem que falar, a conexão é tudo lá com a Kate, lá na clínica. Mas, gente, acho que isso é um pouquinho, né, desse tempo nosso. Quero muito agradecer toda essa equipe que nos acompanhou há tanto tempo. Mas vocês não podem ir embora antes de vocês assistirem esse vídeo de 2 minutos, que relembra um pouquinho. Quem não esteve com a gente nesses 10 anos vai entender o que foi um pouquinho desses 10 anos. E aqui a gente vê aqui me distraí aqui, alguém está comentando aqui, né, a respeito de Karine, você que está no meio da universidade, academia nas ciências, como é difícil viver tudo isso no meio, né? Lutar contra o que para elas é antiquado. Gente, eu aprendi que vale a pena você ser contrário. Hoje, eu não tenho medo de perder nada, mas eu não consigo, nem seria eu, se eu não fosse fiel ao que eu vivo hoje, sabe? Vale a pena ser diferente, você às vezes pode parecer, né, quem está no meio da universidade pode parecer brega, mas grava isso, Deus irá te honrar com toda dupla honra, quando você escolhe não negociar seus princípios. Né? E posso falar uma coisa, você será reconhecida pelas suas renúncias. E Deus te exaltará por essa renúncia, no tempo devido, não na hora que você renuncia. Vale muito a pena. A alma não se compra, meu marido fala. E, de fato, faz sentido. Alguém, se quiser aqui comentar alguma coisa, né? Pode falar, acompanhando o pessoal. Soraya, um grande abraço. Tem tanta coisa aqui gostosa, uma delícia ouvir vocês. Mas, antes de encerrar, antes de colocar o videozinho, não vá embora, eu quero que vocês olhem. Eu agradeço, Samuel, todo o seu carinho, a Stephanie, da Florença, a Fer Camerini, que tira todas as fotos, pastor Edinaldo, a Cirlei, a Rose, a Cláudia, minha sogra, a Alice, que também sempre esteve junto, a Cris, minha cunhada, a Karine, minha cunhada, a Cleusidete, meu Deus do céu, Rodrigo Toledo,
É muita gente, o pessoal do estacionamento. Eu só sei de uma coisa, nós vamos nos ver, não sei quando, mas podem aguardar. A Ana vem com a gente, a Vivi vem com a gente, as minhas irmãs vão estar aqui, porque o tema do nosso encontro será a feminilidade, tá bom? Olhem só, eu vou me despedindo, porque se eu fico aqui na tela, vocês não conseguem ver o vídeo, mas o Samuel vai colocar para vocês um pouquinho desses momentos de 2 minutinhos só, para vocês assistirem um pouquinho. E no final tem a foto da minha família, que foi onde eu mais me emocionei. E foi por desejo de ser melhor que elas me trouxeram até aqui. Tá bem, gente? Um beijo, obrigada pelo carinho de vocês de estarem conosco nessa noite. Acompanhem aí o vídeo. E olhem a música que a Dani gravou com a vozinha dela, e no final tem a voz das filhas dela cantando junto. Olha que coisa linda. Pode colocar, Samuel. Sem som. Volta lá. Podem aguardar, pessoal. Isso. Cada tema é o nome de uma palestra. Eu de Branca de Neve, eu presa com roupa de prisioneira. Teve uma vez que eu vim de patins aqui, gente. Que tipo de esposa eu sou? Esse é meu pai. No dia dos efeitos da pornografia. Essas são minhas filhinhas. O vício da preocupação. Teve uma época que a gente só falou de ansiedade. Aqui a Helena Tanuri com a gente. Falando sobre leveza emocional. Após a ansiedade. Teve um ano que a gente falou muito sobre tecnologia. Tudo que você quiser saber de tecnologia, você pode assistir as palestras. Olha, só saindo do iglu quando você se relaciona pouco. Esmagadas pela culpa foi algo muito legal. Aqui a Suzana Alves esteve com a gente, furando os balões do medo. A explosão do Aqui, ó, esse ano, 8ª temporada, a gente só falou de tecnologia na área cerebral, estímulos tecnológicos. A autoridade sua é proporcional aos vínculos. Olha só, adolescente, criança na tecnologia. Mulheres. Ai, Dani, você me emociona com essa música que você fez, viu? Sem pressa para o novo. Olha, gente, mulheres que renovam a mente na palavra de Deus e buscam resgate. Ó as filhinhas da Dani cantando, ó. Modernas à moda antiga. A Deus toda a honra e toda a glória. E a minha casa. O plano original de Deus. Ai, gente. Um beijo, vão com Deus. Estejam bem e aguardem as nossas notícias, tá bem? Muito obrigada para todos vocês que nos prestigiaram nesses 10 anos. Grande abraço.